Onde? Em um cesto, quem respondeu? É isso. Um cestozinho comeu. Colegas, esse livro ele é bacana porque ele traz uma linguagem matemática, né, no meio de uma história, tá certo? Uma história que para os meninos menores faz muito sentido, que é dividir em partes, que é doar pedaços, né? A gente vive a todo momento esse tipo de situação no nosso cotidiano. É socialmente aceito, né, dividir, faz parte do nosso contexto enquanto seres humanos, né? E ele aproveita para trazer um pouco do trabalho com fração. Talvez se você tivesse lá utilizando o livro como um pretexto, né, na sua sala de aula, vou trabalhar com fração, olha um livro aí bacana da gente poder também fazer a leitura, né? E ele faz algumas conjecturas, né, do trabalho com fração, algumas construções interessantes, né? Ele compara o tamanho das frações, é interessante também a gente poder fazer esse trabalho. E eu finalizo assim: o Pato Dino e o Pato Chato ganharam um terço do pirulito cada um. O Pato Lino dividiu sua parte com o Patozinho. Para descobrir que parte coube ao Patozinho e ao Pato Lino, observe o desenho abaixo. Então ele vai pegar a parte dele e vai dividir. Então o Lino dividiu ao meio, tá certo? Então por isso que ele recebeu um sexto. Tá? Ela é toda uma coleção que vem com essa leitura. Deixa eu voltar aqui para a sala. Como eu falei para vocês, a ideia do livro aqui é só para a gente falar um pouco sobre a questão da literatura, para a gente conhecer um pouco. O texto utiliza da linguagem, ele é escrito em forma de poemas, né? É bem bonitinho, faz parte de uma ideia bem bacana para trabalhar em sala de aula, tá? E o que nós fazemos aqui hoje, né, colegas? Eu recebi um convite do Adriano para a gente conversar um pouco sobre ferramentas didáticas nos anos iniciais, né? Então, o que a gente vai fazer aqui hoje é tentar organizar uma oficina, tá? A oficina, ele não é um curso, tá? Não é algo que a gente vai aprofundar muito, ele vai apresentar para vocês uma ferramenta, é como se eu fosse fazer uma oficina de como utilizar o pincel para pintar uma parede. Tem técnica, tem algumas coisas que são importantes a gente saber antes de utilizar o pincel, tem posição de você pintar. A mesma coisa a respeito desse recurso. Então, a gente vai conversar um pouco sobre o uso da sapateira, tá? Numa sala de aula, quais são as possibilidades de a gente estar utilizando eles, né? De que forma que eu, na minha sala de aula, eu tenho utilizado, de que forma que essa minha experiência da sala de aula eu tenho compartilhado com alguns colegas, e a gente vai fazer isso, tá? É um momento de vocês perguntarem, se tiverem dúvidas, de fazerem colocações, se vocês assim quiserem, tá? E a gente vai tentar, pessoal, no tempo que a gente tem, organizar duas falas, tá? Uma fala primeira que é do sistema de numeração decimal, que é o sistema que a gente utiliza para escrever números, né? Em um segundo momento, já tentar também fazer uma conversa a respeito de operações, tá? Como é que eu posso utilizar uma sapateira em sala de aula para fazer operações matemáticas, tá? Você vai perceber que algumas operações eu consigo fazer, já tem outras operações que não tem como, a gente já está trabalhando na sapateira. Então, assim, ela tem alguns limites e a gente pode conversar um pouquinho a esse respeito também, tá? Eu vou falando daqui, colegas, a minha tela vai estar, eu vou estar olhando para a minha apresentação, aí, colegas da Unieb, qualquer coisa que aparecer no chat, alguma coisa que vocês puderem me avisar, que aí eu vou vendo as perguntas. Quem quiser também fazer pergunta, fique à vontade para interromper a qualquer tempo, tá, colegas? Então, tá bom. Silvio, tudo bem. Beleza. Então, assim, a gente vai conversar um pouco sobre o uso da sapateira, né? Esse conhecimento, pessoal, isso que eu vou compartilhar com vocês, não é algo meu, tá? Quem é egresso do antigo magistério, né? Lá a gente tinha algumas disciplinas, como didática da matemática. E, por exemplo, quando eu fui formado, né, quando eu fiz o meu magistério, lá na década de 90, na didática da matemática a gente aprendia, tinha uma tal de uma apostila de numerização, que era tentar ensinar para o estudante, que iria se tornar professor, como ensinar, né, como organizar os pensamentos das crianças para que eles pudessem aprender a questão dos números, algumas técnicas didáticas. Então, a gente tinha uma apostila lá de numerização, né? Já na Secretaria de Educação, tive a oportunidade de fazer alguns cursos, né, pela própria AP,
Mas hoje eu vou apresentar para vocês um material que me foi apresentado, que me foi compartilhado via o curso de proletramento. Acho que foi 2006, 2004, 2005, um período desse, havia essa formação, era um convênio da Secretaria de Educação com o MEC, tá certo? A formação era toda pensada lá na Federal do Rio, e era compartilhada com as redes de ensino público, né? E aí tinha esse material chamado Proletramento, era um fascículo de português, um fascículo de matemática. Para você ter uma ideia, depois desse fascículo de português e matemática, houve uma mudança quando veio o PENAIC, mas muito do que foi pensado no PENAIC já tinha como base esse próprio texto do fascículo de matemática, tanto que é muito parecida a linguagem que eles utilizam, tá? Os pensamentos são muito parecidos. Então, eu vou compartilhar com vocês os conhecimentos daqui. Tá? Esse material, assim como o livro do Pato, né, da história que eu li para vocês, eu vou deixar em posse do pessoal da Unieb, depois eles compartilham com vocês têm acesso a isso. Tá bom? E a gente começa, então, pelo fascículo 1, que é trabalhando sobre números naturais, né? Que é aprender a contar, que é aprender a escrever número, que é aprender a utilizar o numeral para poder fazer a representação da quantidade que a gente utiliza, que a gente vivencia no cotidiano nosso, né? É interessante a gente falar sobre essa questão do número natural, de representar essa quantidade, porque o sistema que a gente utiliza hoje o sistema dominante, que é o sistema de numeração decimal, nem sempre foi o dominante. Lá no quarto e quinto ano, a gente sempre tem lá um certo pedaço lá no primeiro bimestre que a gente vai conversar sobre o sistema de numeração romano, que a gente vai conversar um pouco sobre o sistema de numeração egípcio, que a gente estuda até aqui dos povos daqui da América, das Américas, né, também os sistemas de numeração próprios deles, e que eram sistemas de numeração que também serviam para representar a quantidade, tá? Só que a maneira como eles utilizavam, ela acabava gerando um trabalho muito grande e foi colocado em desuso. Hoje a gente tem um sistema que muito mais facilmente a gente consegue representar qualquer quantidade, tá? Então por isso que a gente utiliza a gente nomeia ele de sistema de numeração decimal. E por que é sistema de numeração decimal, né? Então, a gente precisa já começar a ter algumas coisas claras na nossa cabeça. Ele é um sistema de numeração decimal, tá? O nome dele vem de decimal, porque ele é de base 10. Tá? Toda vez que a gente junta 10 unidades, né, nesse sistema de numeração, a gente agrupa essas 10 unidades em uma nova ordem, que vai ser chamada de dezena. Tá certo? Da mesma forma que quando eu pego as minhas 10 dezenas e agrupo elas novamente, eu vou formar centenas. E assim por diante. Então, esses agrupamentos, eles são sempre agrupamentos em base 10. Tá? Antigamente, quando a gente trabalhava lá, quando eu trabalhei na educação infantil, na minha própria formação, a gente, enquanto lá no magistério, eu fiz outros agrupamentos, a gente fazia agrupamento base 2, agrupamento para base 3, até chegar no base 10 para poder começar a construir esse sistema de numeração. Tá? Então ele é chamado de base 10 porque ele é de 10 em 10. Tá bom? Ok, não tem nenhuma novidade. Um sistema de numeração decimal, ele é um sistema, pessoal. Ele não é simplesmente pegar números aleatórios e colocar no papel que a gente já tem a quantidade. Não é assim. Tá? Ele tem um conjunto de regras. Assim como nós temos o sistema de escrita alfabética, onde para escrever na língua portuguesa eu tenho algumas regras. Por exemplo, eu não posso colocar as letras em qualquer posição dentro de uma palavra, eu não posso agregar palavras juntas, eu não posso mudar, por exemplo, a letra de posição. Se eu escrevo a letra P, que originalmente ela é desse jeito, só que se eu mudo a posição dela e ela vem para esta posição aqui, a barriguinha, ele não é mais P, né? Ele vira a letra B, então ele tem algumas regras. O sistema de numeração decimal também. Então, a gente precisa, quando vai trabalhar com os meninos, ensinar essas regras. Eles precisam entender como é que funciona, né? E no livro ele coloca, né, no material que a gente estudou, que a gente apresenta para vocês, ele fala da questão da importância do zero. Por quê? Porque para você escrever num sistema de numeração decimal,
A única coisa que você vai precisar é a utilização de 10 símbolos, tá? Que é o símbolo 1 até o símbolo 0. Com esses 10 símbolos, pessoal, eu consigo representar qualquer quantidade de qualquer objeto que eu tenha na face da Terra ou fora dela. Por exemplo, eu consigo representar a quantidade de nariz que você tem no seu rosto, né? A gente vai utilizar esse símbolo. Mas eu também consigo representar a quantidade de pernas, eu consigo representar a quantidade de orelhas, eu consigo representar a quantidade de fios de cabelo que nós temos, eu consigo representar a quantidade de pessoas dentro do planeta Terra. Então, assim, como? Basta eu utilizar esses números que eu tenho aqui e eu vou conseguir fazer essa representação. Tá? Eu não posso, por exemplo, colocar agora, vou escrever com a quantidade utilizando este símbolo, a letra X. Não, o X não é um símbolo para representar número. Tá? Ele vai ser uma letra que vai ser representada lá no sistema de escrita alfabética. Eu posso utilizar o X, inclusive, na matemática, tá certo? Como uma incógnita, como um item que eu vai descobrir dentro de uma determinada equação, mas para representar a quantidade, não. Eu não posso falar assim, fulano, ele tem na sala dele X alunos e esse X representa os números do aluno, a quantidade certa. Não. Ele tem esse X, que ele é uma equação que vai representar a quantidade, mas que no final, essa quantidade é um número. É o número 20, por exemplo. Tá certo? Então, esse é o primeiro combinado que a gente tem desse nosso sistema de numeração. Que para representar os números, as quantidades, eu vou utilizar esses 10 símbolos. Além disso, pessoal, esses símbolos, toda vez que ele muda de posição, ele vai mudar de valor. Então, se, por exemplo, eu pego e coloco, eu escrevo o número, essa quantidade aqui, eu vou escrever aqui no cantinho, eu pego o número 1 e coloco depois a sequência de 2, isso tem um valor para nós, tá certo? Que é o valor 12. Mas se eu pego esses dois símbolos, o símbolo 1 e o símbolo 2, e mudo de posição, eu já não tenho mais 12. Eu já tenho um número chamado 21, que ele vale bem mais do que 12. Tá certo? Então, por isso que esse meu sistema é chamado de sistema posicional. Porque esses 10 símbolos que eu tenho, dependendo da posição que ele me aparece, ele vai fazer com que aquela quantidade aumente ou diminua, tá certo? E por que é importante? Por que ele traz aqui para a gente a questão da importância do zero, né? Ele fala assim, o zero ele tem uma importância muito grande para o nosso sistema de numeração, porque a gente tem alguns combinados na escrita dele. Eu vou trazer para vocês, por exemplo, a professora pediu para uma aluna chamada Juliana escrever o número 21. E quando a aluna Juliana foi escrever 21, olha como ela produziu o 21. Tá certa a escrita dela? Não. Ela representou 21. Mas quando a gente vai ouvir a explicação da Juliana, ela diz para mim, não, professor, eu escrevi 20 e 1. Tem lógica na apresentação que ela fez para 21? Tem lógica. Existe compreensão, eu posso entender. Só que no meu sistema de numeração decimal, a gente aprendeu que cada um desses símbolos em uma posição, ele representa uma quantidade. E quando eu coloco o zero nessa segunda casinha aqui, nessa segunda ordem, ele, apesar da gente viver falando para o nosso aluno que ele não vale nada, mas ele ocupa uma ordem. E esse número que ela fez o registro virou o número 201. Então, o zero colocado aqui para ela estava tentando representar só o número 20, colocando o 2 e o 0, ela não precisa fazer isso. Porque no sistema de numeração decimal eu tenho a casinha da unidade, eu tenho a casinha da dezena, e para escrever 20, basta eu colocar o número 2 na dezena, já tem a representação de 20. O zero que eu coloco aqui, ele é muito mais um indicativo que eu não utilizei unidades do que falar que ele vale 20. O zero aqui não vale 20. Certo? Ele é uma representação para que eu indique que eu não coloquei nada na dezena, na unidade, perdão. Mas que esse 2 aqui é a representação do valor que ele tem
E só esse 2 aqui já me indica que é 20. Tá? Aqui, ó, eu tenho uma outra construção muito parecida. A Mariana tentou escrever o ano de nascimento da mãe, 1972. Né? O pessoal que vacinou há bastante tempo atrás, né? Inclusive eu. Então, olha só. Olha como é que ela escreveu 1972. Uma produção muito parecida que a Juliana fez. Ela tentou, nesse primeiro quadrinho aqui, escrever a produção de 1000, tá? E aí é algo que os meninos produzem também na escrita lá, na escrita alfabética, né? Na hora que ele vai representar, às vezes esquece uma letra, às vezes ele vai escrever, assim, o pensamento dele é tão rápido que ele acaba não conseguindo, como eles estão começando a escrever, ele não consegue que a mão acompanhe o pensamento, ele acaba colocando 0 a mais ou 0 a menos, mas a ideia dessa primeira representação que ela teve aqui foi o número 1000. Então ela produz 1000, depois ela produz 900, e aqui ela já consegue produzir o 72. Tá certo? Talvez lá na turma dela ela já está trabalhando até a questão da centena, alguma coisa nesse sentido, mas esse tipo de produção, ela existe, pessoal. Ela é comum de acontecer. Tá certo? Então, esse tipo de produção que acontece muito quando a gente está trabalhando lá no segundo, terceiro ano, até com alguns alunos do quarto ano que tem algum tipo de dificuldade ainda, tem pouca experiência no registro de quantidade, estão aprendendo quantidades novas, uma das maneiras da gente poder superar esse tipo de dificuldade é levando para a sala de aula uma ferramenta, né, que é a sapateira. Tá? Então, o que nós vamos conversar agora um pouquinho é sobre o uso dessa sapateira, né? E aí, colegas, eu não posso achar que todo mundo tem o mesmo conhecimento que eu, né? Achar assim, todo mundo sabe o que é uma sapateira, né? Então, eu já trago para vocês, quem nunca viu uma sapateira pela primeira vez vai conhecer uma sapateira. Então, estamos falando desse instrumento aqui, né, colegas? A gente leva, põe na parede lá, atrás da porta da sua sala, os meninos penduram ali, aí abre a janela para dar uma ventilada, porque provavelmente o negócio vai ficar feio. É isso que estamos falando, pessoal? Sapateira é essa? Não, né? Não é isso aí que a gente está falando. Então, assim, uma sapateira que inicialmente ela foi pensada para se colocar sapato, tá? Houve uma adaptação pedagógica para que a gente pudesse utilizar ele em sala, né? Então, o que é a sapateira que a gente pensa, né? É aquela bolsa, que uma bolsa, assim, na verdade, como se fosse um quadro feito de plástico com vários bolsões para que eu pudesse inicialmente colocar meus sapatos, mas que na sala de aula nós vamos colocar qualquer coisa menos sapato. A gente coloca canudo, a gente coloca tampinha, pedrinha, material dourado, mas sapato a gente não põe lá dentro, né? Então nós conversaremos um pouco sobre isso. Só que, pessoal, assim, a gente precisa já começar a estabelecer o que eu chamo de um vocabulário matemático, né? Porque na matemática existem dois termos que são associados à sapateira, né? Um é o QVL. Quem já ouviu aí que chama a sapateira de QVL? Levanta a mão aí, aperta o botão de levantar a mão só para a gente ver. Quem já utilizou? Vou usar na minha sala de aula sapateira. E aí a outra forma, você vai usar o QVL? Beleza, uma galera, né? Pode abaixar a mão. Quem aqui, colegas, já utilizou também esse outro termo, tapetinho matemático? Aí a gente já tem uma diminuição, tem uma galera que também já usou o termo chamado tapetinho matemático, né? Então, colegas, nós temos que fazer uma diferenciação do que é um tapetinho matemático e um QVL. É a mesma coisa? O que vocês acham? O que vocês me dizem aí? O pessoal que usou, que falou usa, se dá o print na tela para chamar pelo nome, olha que gracinha. Pessoal que falou que já usou como QVL tapetinho matemático, tem diferença nos dois? O que vocês acham? Não, né? Mesma coisa, não é QVL, tapetinho? Então vamos conversar um pouco sobre as diferenças entre o que é um tapetinho matemático e um QVL, tá bom? Então, olha só, pessoal, aqui eu tenho dois quadros, né? Eu vou até colocar o de baixo aqui logo para vocês. Eles são iguais, tá? Aqui em cima é o mesmo, aqui embaixo também, né? E aqui eu tenho um quadro de pregas que também está sendo utilizado como sapateira. A sapateira, pessoal, nós vamos ver daqui a pouco, eu vou até já mostrar a foto para vocês, é essa criança aqui, ó.
né? A sapateira que a gente conhece mais é essa daqui, ó, que ela é de plástico transparente. Algumas, ela aqui vai ter um desenhozinho, para um espaço, uma bolsinha a mais para você colocar o número na frente, a representação, mas a gente está falando dessa pessoa aí. Eu tenho algumas variações de sapateira quando eu utilizo assim, ó, como quadro de pregas, que também vai ser uma sapateira, porque ela também vai ter aqui o espaço das minhas casas decimais, tá certo? Das minhas ordens, tá? Ou eu posso fazer ela no papel dessa maneira aqui, tá? Você consegue perceber alguma diferença entre a produção que eu tenho aqui em cima e a produção que eu tenho aqui embaixo? Essas duas fotos foram tiradas do site da Nova Escola, tá? É igual? Tem diferença? Tem alguma coisa que diferencia aí uma da outra? Então vamos lá. Então eu vou perguntar para um. Vou sortear aqui, vamos ver quem vai ser. Pode ser a Clésia. Clésia, você sabe o que quer dizer Priscila quer também. Você sabe o que quer dizer a sigla QVL? Quadro, valor de lugar. Muito bem. QVL é um quadro, a letra está ótima, tá, pessoal? Diz que quando eu estou usando no quadro, fica igual. Então não adianta você falar assim, o mouse que é ruim, não. É a letra que não ajuda. O valor ficou ótimo. Quadro de valor, vou colocar um Ezinho pequeno aqui, e lugar. Esse não, esse aqui não deu não, esse aqui ficou pequeno. Vamos tirar esse L aqui, que não compensou. Vamos tentar colocar um L decente aqui. Agora vai. E lugar. O nosso sistema de numeração, pessoal, como eu falei para vocês lá atrás, ele é um sistema posicional. Tá certo? O que quer dizer um sistema posicional? Você vai perceber que nesse quadro que eu tenho aqui, ele utilizou os canudos amarelos para a casinha da unidade, ele utilizou canudos vermelhos para a casa da dezena, e ele utilizou o canudo azul para a casa da centena. Você concorda comigo? Se eu olho embaixo, olha o que ele fez. Ó. Eu tenho o canudo amarelo na unidade, canudo amarelo na dezena e na centena também. O que aconteceria, pessoal, numa sala de aula se, por exemplo, eu viesse e pegasse um canudo azul e colocasse aqui representado? O que meu aluno falaria para mim? Ele ficou ótimo no canudo. Ele aceitaria eu colocar esse canudo azul aqui? Não. Ele diria que estava errado. Por quê? Porque nessa configuração que eu tenho aqui, aparentemente eu só posso colocar azul aonde? Aqui na centena. Aqui tem até um erro, né, pessoal? Porque ele está colocando aqui lá na revista, ele colocou como verde sendo unidade, aqui está amarelo, azul sendo dezena e está na centena, e o vermelho sendo centena e está na dezena, tá? Desconsidera isso, mas imagine essa construção, onde eu tenho uma cor para cada lugar. O nosso sistema de numeração, ele não comporta isso, não é a cor que vai definir onde ele vai ficar, exceto o valor dele. Porque eu já sei aqui nessa construção dele que o vermelhinho, ele vale 100, porque ele está associado à centena. Então ele só poderia entrar aqui porque ele valeria 100. Tá? Então, quando eu tenho esta construção, pessoal, eu não tenho o quadro de valor e lugar. Porque o que está me definindo o valor e o lugar do numeral não é a posição que ele está, mas sim a cor. Porque eu não posso colocar o azul lá na unidade, porque está errado. Então, quando eu tenho essa construção, pessoal, o que eu vou ter aqui não é um QVL. Essa construção que eu tenho aqui é chamada de tapetinho matemático. Ele tem a mesma função de um QVL, ele tem a mesma função didática, eu vou representar, vou fazer continha, vou fazer tudo que eu necessito, mas ele é um tapetinho matemático, porque o meu canudo vermelho, ele só pode entrar na casinha da dezena. É diferente quando eu venho aqui para baixo. Aqui embaixo, sim, colegas. Aqui embaixo, se eu tiver aqui, ó,
o meu canudinho amarelo, qualquer que seja a posição dele, é que vai definir o valor. Se eu colocar um canudinho amarelo aqui na unidade, quanto ele vale? Ele vale 1. Mas se eu colocar esse mesmo canudinho daqui, tirar ele, vou pegar minha borracha, venho aqui, tiro ele, e passo esse canudo agora para a terceira casinha, para cá, ele que estava valendo 1, agora está valendo quanto? Está valendo 100. Então, aqui eu tenho a produção, aqui sim eu tenho o que é chamado de um quadro de valor e lugar. Só mudar aqui a caneta. Então, aqui eu tenho o meu QVL. Tá? Então, a posição que o canudo entra vai determinar o valor dele. E não as cores. Então, aqui em cima eu tenho um tapetinho matemático e aqui eu tenho um QVL. Rogério, mas como é que eu vou usar isso na minha sala de aula? Faz diferença? Faz. Por exemplo, qual que você acha que é mais difícil para o menino do segundo ano, do terceiro ano, do primeiro ano entender que vale 100? Para o nosso menino que está começando a trabalhar, um QVL é algo muito absurdo. Imagina a situação, pessoal, eu venho aqui, eu pego um canudo que está aqui, na casa da unidade, tiro ele daqui e passo ele para cá, e automaticamente ele vale 100. Então, essa construção é muito abstrata para o meu aluno. Então, nos primeiros anos dos anos iniciais, as primeiras séries do ano inicial, né, primeiro, segundo, lá no BIA, o ideal é que a gente possa trabalhar muito com o que é chamado de tapetinho matemático, tá? Porque facilita o processo de compreensão do meu aluno, tá? A gente não faz, por exemplo, mesmo essa construção desse tapetinho matemático aqui, eu vou conseguir fazer ela lá no quarto, quinto ano. Por quê? Porque apesar de eu não ser a mesma cor, mas olha que coisa para o aluno é complexa. Só porque esse canudinho está azul, ele vale 100. Sendo que é o mesmo canudo amarelo pintado. Então, essa construção também é uma construção muito delicada para o meu aluno que está começando a caminhar na matemática, ele ter essa compreensão. Tá? Então, é bom a gente entender essa diferença do QVL, do tapetinho matemático, porque às vezes a gente pega o exercício lá, é QVL. E aí eu vou te mostrar daqui a pouco que esse QVL que você está usando está errado. Não é bem o QVL. E o clássico, né, pessoal, como eu já tinha mostrado para vocês, que é esse daqui. Não é que a gente utiliza tanto na nossa sala de aula, que é o motivo de estarmos aqui hoje, para estarmos trabalhando com vocês. Mas calma aí. Bateu a dúvida. Me ajuda aí. Deixa eu pegar uma colega aqui. Pode ser a Eunice, pode ser o Fernando. Tapetinho matemático ou QVL? A gente está nessa imagem de vocês agora. Vamos fazer melhor, vamos pegar todo mundo. Levanta a mão para mim quem acha que o que nós temos aqui é um QVL. Aperta aí para levantar a mãozinha. Olha, tá bombando aqui o QVL. QVL, muito bem, então de parabéns. Pode abaixar a mão. Agora levanta a mão para mim quem acha que isso aqui é um tapetinho matemático. Apesar de ser uma sapateira, é um tapetinho matemático. Vamos ver como é que está aqui. Olha, uma pessoa, parabéns também para ser uma pessoa. E agora? Qual que está certo? Qual que está errado? Né? Então, pela nossa definição de QVL, ele é QVL se eu pegar a minha peça que eu estou colocando lá e modificá-la de posição e ela variar o valor. Olha para cá, pessoal. Quer dizer, então, que se eu pegar esse cubinho de unidade que está bem aqui e colocar ele aqui, automaticamente ele vale 10? É isso? Quer dizer, então, que se eu pegar esse mesmo cubinho que agora está aqui, não, eu não quero jogar na unidade, não. Eu sou um cara que é igual Bitcoin, eu quero ganhar dinheiro. Né? Eu vou inflacionar o mercado. Não, ele não vai, ele vai agora para a casinha lá da centena. Então, quer dizer que só de eu tirar ele para cá e jogar aqui, ele agora vale 100?
é isso, essa construção não pode ser assim. Tá? Então, apesar da professora ter construído, fez lá com EVA, fez bonitinho, com espaço para colocar, o que a gente tem aqui não é um quadro de valor e lugar, não com esse uso que ela está dando. Por quê? Porque ela está utilizando, pessoal, um material semi-estruturado, né? Onde eu tenho esse cubinho, já é definido que esse cubinho aqui, ele vale uma unidade. Não consigo escrever unidade assim. Vamos primeiro, vamos ver aqui. Unidade. Já está definido. Já está definido, pessoal, que essa barrinha daqui, ela vale dezena. Né? Isso aqui vale dezena. Já está definido. Que essa placa já vale dezena, independente. E se teu aluno pegar uma centena e colocar na casinha da unidade, está errado. Então, aqui ele não é não é quadro de valor lugar, ele é um tapetinho matemático. Isso é importante para a gente poder entender. Diga, Lu. Oi, Rogério, mas deixa eu te perguntar. Se eu pego apenas a unidade, eu tiro, no caso, a centena, a dezena, e trabalho só com a questão da unidade, colocando na ordem da unidade, da dezena e da centena, mesmo assim não é considerado? O que você está me falando é o seguinte, a Lu está falando o seguinte, ela vai pegar, eu chamo isso de teorema de Jason, ela pega aqui a centena, joga no fogo, queima. Isso. Pega no fogo, queima também, não tem mais, só tem esse cubinho. Isso. Aí ele vai ser QVL? Vai ser QVL, colega. O problema, Lu, desse tipo de construção é que eu tenho materiais que são muito mais fáceis de eu fazer isso do que esse tipo de cubinho. Porque em qualquer lugar do país, a gente trabalha com o material dourado, né? A gente tem todo um histórico do trabalho pedagógico desse tipo de material. Qualquer lugar do país que você for e apresentar esse material, a possibilidade do aluno chamar isso aqui de unidade é muito grande, por causa da vivência que a gente tem, né? Então, assim, quer fazer isso? Faça. Mas ao invés de utilizar isso daqui, utiliza um palito de picolé, utiliza um canudo, tá certo? Deixa esse material estruturado para poder fazer uma outra construção. Colegas, o que a gente está fazendo... Só um minutinho, Rogério. Não, eu entendi, concordo. Mas é porque realmente eu voei longe, então. Eu pensei justamente na questão do mesmo objeto, como você tinha falado dos palitinhos tudo amarelo, né? Sim. O mesmo objeto só mudaria de posição, mas você está corretíssimo. Não, perfeito. E aí, assim, pessoal, o que a gente está fazendo aqui? Qual é o cerne da nossa conversa, né? É porque, assim, em muitos momentos, a gente vai pegar um exercício que, seja do livro didático, seja um livro que a gente pega... Hoje a gente tem uma facilidade muito grande de pegar material da internet e que ele constrói, ele traz para o nosso aluno um erro conceitual que mais à frente vai ser muito difícil da gente quebrar, a gente desconstruir. Senão a gente precisa ter esse cuidado no momento que a gente vai fazer essa construção. Tá? Como eu falei para vocês, esse quadro de valor e lugar que a colega utilizou, é claro, pessoal, aqui ela está utilizando, basta você pedir para o aluno, não esquece que está escrito QVL aqui, quadro de valor e lugar, porque ele foi feito, pessoal, ele não foi feito para colocar essa placa aqui, né? Você vê que ele não tem nem espaço para colocar 2, 3 placas dessa. Ele vai rasgar, ele não vai servir, ele foi feito para colocar número, tá? A colega quis dar um outro uso para ele e é perfeito, a gente vai fazer isso na nossa sala de aula, sim, sem problema nenhum, tá? A única coisa que a gente tem que ver, porque, por exemplo, eu pego o livro didático que ele chama essa construção aqui de QVL. E essa construção não é um QVL, porque por que depois a criança tem tanta dificuldade quando a gente vai trabalhar o valor posicional, que antigamente a gente chamava de valor relativo, né? Por isso, por causa desse tipo de construção que às vezes não é bem feita no livro didático, num exercício. Ele pede para representar, utilizando material, dá para ele cortar, pede para o aluno cortar esse material dourado, tá certo? Para ele colocar aqui e escrever no QVL. E aí a gente passa a ter um problema. Mas chamar de QVL, chamar de tapetinho matemático para o meu aluno, pessoal, não faz diferença nenhuma. Tá? Isso aqui, para a gente, enquanto professor, sim, porque nós temos um objetivo pedagógico. Eu tenho uma intencionalidade didática com esse material e eu preciso que essa intencionalidade seja respeitada. Então, por isso que a gente conversa isso com vocês, para que você entenda a diferença, como utilizar,
para que a gente possa utilizar de maneira correta, mas não me impede de fazer isso na minha sala de aula, tá? E não vai atrapalhar de maneira nenhuma o desenvolvimento das crianças, tá? Mas é importante a gente poder fazer essa reflexão antes, tá? E aqui, colegas, aqui sim, eu tenho um QVL, tá? Esse QVL que está aqui colocado, ele sim é um QVL, a única coisa que eu não gosto muito nele é a maneira como foi construído, porque ele colocou o número do lado, né, no espaço, porque o nosso sistema de numeração não termina na centena, ele vai seguir aí para frente, tem mais unidade, milhar, e aí vai, né, não acaba nunca para a esquerda. Né, e aí ele colocar uma casa para eu escrever número aqui, eu já tenho um erro também de construção do exercício, mas não serve, tá? Com essa ressalva de que essa abinha, deixa eu pegar aqui a minha... Essa abinha aqui, ela deveria ter sido colocada embaixo ou separada, tá? Mas aqui eu tenho um QVL, ó. Por exemplo, quando eu pego o número 7, o algarismo 7, por isso que a gente chama ele de algarismo, né? Quando eu pego o 7, que ele aparece aqui, e ele aparece aqui ele vale 70. Aqui ele vale 700. Então, só dele ter saído daqui e vindo para essa próxima casinha, ele já tem esse valor tão diferente. Então, essa é uma construção que a gente vai trabalhar com os nossos alunos para que ele possa construir. Até aí, tranquilo, pessoal? Se tiver muito rápido, se alguém tiver alguma dúvida, a gente conversa um pouquinho mais. Não, tá tranquilo, Rogério, tá ótimo. Então, perfeito. Tranquilo. Então, eu mostro agora, apresento para vocês, e aí é uma coisa, colega, se a gente tivesse no presencial, nas nossas coordenações, na escola, né, a gente podendo organizar essa formação na escola, a gente faria isso com material lá na escola, com a própria sapateira mesmo, de plástico. Aqui a gente precisa utilizar a ferramenta que a gente tem. Então, a gente vai utilizar ela aqui em 2D, né, que são retângulos, tá, separados para ser a nossa sapateira, tá bom? E eu vou apresentar para vocês um jogo desse para que a gente possa construir com o nosso aluno essa ideia de valor posicional, essa ideia de por que na dezena vai valer 10, né, por que na unidade não vale 10, e esse tipo de construção, tá? A gente faz isso, pessoal, a gente vai trabalhar essa construção de maneira lúdica através de um joguinho chamado Sempre 10, tá? Então eu vou apresentar para vocês, a regra dele é bem simples, é bem tranquilo, tá? Só que antes da gente trabalhar com o Sempre 10, eu preciso fazer um combinado com vocês. Eu preciso decidir com vocês como é que nós vamos chamar essas duas ordens do meu sistema de numeração decimal. Porque no sistema de numeração decimal, colegas, as ordens elas têm nome. Assim como mais à frente os meninos vão estudar, as classes também terão nome, né? Mas quando eu estou começando a trabalhar com os meninos, essa construção de dezena, valer 10, ela é da cabeça do adulto, ela não é da cabeça da criança, né? Por muito tempo, colegas, eu vou relatar para vocês que eu fiz essa produção. Eu queria chamar de dezena, então os meus QVLs, os meus tapetinhos matemáticos, eu produzia dezena assim, ó, eu colocava assim, ó. Letra maiúscula no 10 e o restante letrinha minúscula. Por que eu fazia isso? Porque na minha cabeça, estava na cara que dezena vem de 10. Estava na cara que unidade, se eu colocasse um grandão, estava fácil do meu aluno. Só que isso não funciona dessa maneira, colega. Para o nosso aluno, a gente tem algumas provas de que isso não funciona dessa maneira. A maior prova disso é quem já trabalhou com material dourado em sala, por exemplo, no 5º ano, e eu já tenho a oportunidade, e até o ano passado eu estava no 5º ano trabalhando, é que quando a gente apresentava lá na sala de aula o material dourado, e que aparecia lá para mim essa figurinha que agora está na sua tela aí, que é a barrinha de dezena, né? Aí eu perguntava para o meu aluno do 5º ano. O aluno do 5º ano, colega, é um menino que, no mínimo, ele tem 5 anos de escolaridade, né? Que provavelmente, se tudo tiver dado certo na vida dele, ele já deve ter trabalhado com esse material bastante, né? Eu sempre falo que quando via pela primeira vez o material dourado, eu pensava que era de ouro. Porque a professora entrou com o material dourado na sala, mostrou para a gente, colocou na caixa e devolveu.
Lá para a direção a gente não pôde mexer. Hoje a gente imagina que o material dourado na sala de aula é para o menino mexer, para o aluno brincar, construir a casinha dele, depois que ele tiver brincado bastante, que ele estiver cansado, aí eu vou trabalhar minha matemática, para eu não ter que ficar brigando com o menino. Tá brincando, tá fazendo casinha. Não, deixei ele brincar antes, depois agora a aula da matemática é a vez de vocês se concentrarem aqui. E quando eu trabalho lá no 5º ano, eu viro para a criatura e falo assim, cidadão, quanto que vale essa barrinha? E muitas vezes o meu aluno tinha que pegar lá a barrinha e começar aqui no dedinho, contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Beleza. No outro dia, perguntar quanto tem. Ele ia lá e contava de novo. Tinha 10. Chegava o ponto de algumas barrinhas dessa, na minha sala de aula, elas já serem numeradas, porque a criança não acreditava que aquilo valia 10. Por que ela não acreditava? Porque o processo de construção dessa dezena com ele foi deficitário. Né? Então, assim, eu tenho que construir isso, senão é natural. O ser humano não vê barra de madeira por aí, chama de dezena. Chama de barra de madeira, chama de alicerce, qualquer outra coisa. Isso aqui parece alicerce de casa, né? Para colocar escora, alguma coisa assim. Mas não dezena. Né? Então, essa construção didática, ela vem depois. Então, para o aluno entender esse processo, é um pouco mais complicado. Então, por isso que eu pergunto para vocês. Chamar de dezena unidade não garante que ele aprenda. Mas eu, em alguns momentos, por exemplo, no começo do 1º ano, no 2º ano, no 3º, até o 5º, se você quiser, dependendo da tua ideia, dar outros nomes pode ser que facilite. Por exemplo, a casa da unidade, você nomear ela, ao invés de ser unidade, você nomeá-la como casa dos soltos, a casa da dezena ser casa dos montinhos, é mais representativo para o teu aluno do que chamar de dezena unidade. Tá? Tem escola que chama de amarradinho, tá? Mas é uma construção sua, com a sua turma. Tá? Eu vejo meninos lá de 1º ano chamando de unidade, dezena. E às vezes os meninos estão tendo dificuldade. Talvez se chamasse de solto, porque é muito mais natural eu entender que um montinho é um monte de canudo e lançá-lo lá no material, na posição correta, do que eu ter que fazer isso só chamando de dezena. Então é mais natural esse processo. Mas é uma construção sua, tá? Você que vai decidir. Uma outra coisa, a opção pelo tipo de material que você vai utilizar, né? Esse material que está aí na tela, pessoal, o material dourado, é um material que a gente chama de material semi-estruturado. Por que ele é um material semi-estruturado? Deixa eu já colocar aqui a unidade junto aqui para vocês verem. A unidade está embaixo, né? 10 desse cubinho formam uma dezena. Por que é material semi-estruturado? Porque o aluno não constrói a dezena. A dezena já está posta. Tá? Como eu te falei, por que a criatura não acredita? Porque ele não colou esse bloquinho. Na cabeça dele, o marceneiro está só esperando a gente dar um vacilo para colocar um cubinho a menos e passar com 9. A gente faz isso, a sociedade faz isso direto, compra um negócio, vem sempre um a menos. Né? Então o menino fica desconfiado. Ele não participou do processo de construção da dezena. Mas se eu utilizo canudo na minha sala de aula, se eu utilizo palitos, a construção da dezena vai ser muito mais simples. A gente vai ter uma possibilidade muito melhor do aluno toda vez construir 10, e vai chegar um ponto, pessoal, de tanto ele amarrar 10, quando você der uma dezena para ele, fala, quanto é que tem ele? Não é 10, professor, não vou amarrar de novo não, porque eu já estou cansado. Ele sabe. Então é um processo diferente. Então, por isso que o material semi-estruturado a gente vai deixar para trabalhar mais à frente. Nos anos iniciais, nas primeiras séries dos anos iniciais, a gente pode dar preferência a esse tipo de material que o aluno construa a dezena, construa a unidade. Feito toda essa fala, pessoal, toda essa explanação inicial, o que a gente vai fazer, né? A gente vai brincar de sempre 10. Brincar de sempre 10 é um jogo que o aluno precisa ter na mesa dele um QVL, ou um tapetinho matemático, no caso vai ser um tapetinho matemático, tá bom? E materiais para ele amarrar, para ele construir. Eu vou fazer essa brincadeira como se fosse lá no meu 5º ano, porque eu faço lá no meu 5º ano. Então, eu vou lá no meu 5º ano, a gente já chama de unidade de dezena. Mas se fosse lá no 1º e no 2º, poderia ser montinho solto, não tem problema. Aqui, como é 5º ano, eu já estou utilizando material dourado, eu não vou utilizar canudo, até porque, para mim, no computador, a dificuldade seria monstra, e eu não quero passar por esse constrangimento de não dar conta de amarrar uma coisa no computador. Não estou conseguindo nem escrever direito, imagina amarrar o canudo aqui, não vai dar certo, né? E na mesa da criança, como é que funciona?
Você entrega para ele um dado, ele joga o dado, por exemplo, eu joguei o dado, opa, caiu. Tirei quanto no dado aí, pessoal? Alguém me ajuda aí, que eu estou ruim da vista? 6. Então, o que ele vai fazer? Ele vai pegar 6 unidades, ou 6 soltos, e vai colocar na casinha correta, tá certo? A casinha correta, pessoal, da unidade, onde que é? Eu posso colocar a unidade aqui, do lado de cá? Não posso. Eu tenho o lugar correto para colocar a unidade. Então, se a unidade vai vir para cá, então eu vou colocar 1. Opa, fiz um negócio errado aqui. 2, 3, 4, 5, 6. Beleza. Tem 6 unidades. O que eu faço além de ter 6 unidades aqui, pessoal? Além de ter 6 unidades, o aluno vai precisar pegar lá uma fichinha numerada e vai colocar aqui na frente a quantidade de unidades que ele tem. Então, ele vai colocar o algarismo 6 aqui, a gente dá a fichinha para ele bonitinha e aparece lá para ele quanto é que tem. Então, eu já representei o primeiro dado, tirei 6, e eu agora tenho aqui a minha representação. Passa a vez, todo mundo faz o jogo dele, lá vai para a segunda rodada. Na segunda rodada, o que ele faz? Ele joga o dado de novo. Então, jogou o dado de novo, agora ele tirou quanto, colegas? 5. 5. Então, o que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que, da mesma forma, colocar 5 aqui dentro. Então, ele vai pegar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Aí. Agora, ele precisa... O nome do jogo é sempre 10, por quê? Porque toda vez que ele formar 10, aqui eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ele vai dar um grito, professor! Eu falo, o que é? Quero trocar. O que ele vai fazer? Ele vai pegar essas 10 unidades e ele vai trocar por uma dezena. Esse é o jogo do sempre 10. Só que aqui eu já tenho um problema. Qual é o problema? Na casa da unidade só pode entrar quem? Unidade. Então eu não posso colocar essa peça de dezena aqui dentro. Se fosse com canudo, pessoal, na casa do solto, só entra canudo solto. Se eu amarrei o meu canudinho, formou um montinho, ele tem que sair da dezena e tem que ir para a casa certa. Ele tem que ir lá para o montinho. Então eu vou pegar, vou trazer para cá. E agora eu tenho que representar os números que eu tenho. Então aqui eu tenho uma dezena, quer dizer, uma unidade. Né? E aqui do lado eu tenho uma dezena. Então eu já tenho 11. Perfeito. Próxima jogada no dado. Tirou quanto agora? Vou baixar aqui um pouco mais que ele está tomando. 4. 4, né? Mesma coisa, eu vou pegar 4 unidades aqui e vou colocar aqui dentro. Então, o que eu estou trabalhando com esse jogo, pessoal? Eu estou trabalhando a questão do amarrar, de eu fazer a construção da ideia de dezena, tá certo? Eu estou trabalhando com ele a questão do agrupamento, toda vez que tem 10 eu agrupo, tá certo? Ele vai jogar para a casinha correta. Eu estou trabalhando a questão do cálculo mental, porque ele vai fazer 4 mais 1, ou ele vai contar no dedo 4 mais 1, 5, ou ele vai contar as pecinhas passando a mão por cima e fazendo aqui, ó. Vou colocar aqui para vocês verem. Assim, ó, bonitinho. Ele contando assim, ó, 1, 2, 3, 4, 5, para poder fazer isso. E ele ainda vai trabalhar aqui a representação numérica. 15. Ele vai fazer a leitura, então, eu tenho 15. E o 15, o que é? Do que ele é formado? Ele é formado de uma dezena, porque eu tenho uma barrinha na casa da dezena, e eu tenho 5 unidades na casa da unidade. Quanto é que vale uma dezena? Uma dezena vale 10, porque se eu sair marcando aqui, cada uma vai valer até formar 10. Então, toda essa construção, todos os conceitos que eu tenho para trabalhar com o meu aluno, da construção do número, eu consigo fazer a partir daqui. A minha intervenção na sala de aula é
visualizar quando ele está fazendo a troca, se ele está fazendo a troca no momento certo. Ah, tem 10, prova para mim em conta. E aí ele vai fazendo o trabalho. Certo? Aqui eu posso determinar, na minha sala eu estou trabalhando com quinto ano, Rogério. Pô, mas quinto ano, dezena, Rogério, tá pouco. Então, beleza. Em vez de jogar um dado, joga 2. O cálculo é maior, mais difícil. Em vez de trabalhar até dezena, eu trabalho com mais casinhas decimais. Eu posso trabalhar até a unidade milhar. Eu defino até onde o jogo vai. Ah, Rogério, eu quero trabalhar agora, dificultar um pouco para ele. Então, agora, ele vai trabalhar com sempre 10, agora, ao contrário. Em vez de fazer de mais, eu vou fazer menos. Eu vou trabalhar com desagrupando. Então, são possibilidades de eu poder realizar esse trabalho na minha sala. Aluno que tem dificuldade, pessoal, na construção do número, da ideia de montar, de escrever no QVL, seja de você escrever o número, onde vale 10, você acha que, por exemplo, aquela aluna que escreveu 201, querendo escrever 21, ela faria essa construção aqui? Porque para ela colocar aqui, ó, porque o sistema de numeração já me diz o seguinte, cada casinha eu só posso colocar um número. Eu não posso colocar mais do que um número, é o sistema de numeração decimal. Mas se eu quisesse escrever assim, o que eu precisaria ter aqui? Ah, eu precisaria ter, Rogério, ó, 20 dezenas. Olha a quantidade de dezenas que são 20 dezenas. Olha como o negócio é perigoso de fazer, ó. Até aqui eu já fiz 12. Então aqui eu ainda vou ter que fazer mais, ó. Vou colocar umas aqui. Tá. Ainda não cheguei a 12. Aqui eu tenho 6, 12, 16, 18. Olha a quantidade de dezenas aqui, ó. Então a construção com o aluno é muito mais difícil de cometer aquele erro que a gente vai chamar de erro, né? De construção do número quando ele faz através dessa rotina aqui do 110. Tudo bem, colegas? Alguma dúvida, algum comentário? Então, assim, a sapateira o processo de representação numérico é esse, na sala de aula é a mesma coisa. Rogério, eu vou fazer a introdução da centena na minha sala de aula. O que eu faço? Eu levo lá o meu tapete de matemática, crio uma história matemática, tá? Ah, na minha representação lá eu quero trabalhar com o número 40. Ah, na minha sala de aula teve uma atividade na minha escola, tinham 37 alunos, chegaram mais 5. E aí nós vamos fazer a construção para ele saber, aqui antes era o número 3 na dezena, agora vai para o 4, como é que nós vamos fazer, como é que nós vamos organizar. Então, ele a todo momento a gente pode voltar para cá. Tá? A minha experiência sempre me fez que os meus meninos tivessem esse tipo de material para ele utilizar na sala de aula. Na minha escola anterior, nós tínhamos feito uma produção desse tipo de material lá até centena pro BIA. Então, a gente tinha mais fizemos a impressão, plastificamos, tinha mais de 50 desse material disponível para o professor levar para a sala de aula e fazer a construção que fosse necessário. Rogério, eu não tenho como fazer isso na minha sala de aula, eu não tenho plastificadora, tem outro jeito? Você pega uma fita crepe, põe lá no meio da tua mesa lá do aluno, acabou, já tem lá um tapetinho matemático, um QVL pronto para utilizar. Tudo bem, pessoal? Em relação à representação, era isso que a gente ia conversar um pouco, tá bom? Então, eu vou seguir. Agora, a gente vai dar uma... Oi, Rogério. Você falando aí da fita crepe, já fiz muito isso. Na sala de aula, pegar a carteira dos meninos, dividir em unidade, dezena, centena com a fita, né? A gente utiliza, né, o que a gente tem, né? E sim, Luciano, uma outra coisa. O nosso aluno ele vai ter muita dificuldade em matemática se ele não tiver acesso ao material concreto, né? Na idade que os meninos estão, até o final do 5º ano, até o 6º ano mesmo, segundo as teorias do desenvolvimento, a gente deveria, inclusive 6º ano, ou seja, estou falando dos anos finais do ensino fundamental, deveria ter o trabalho todo feito com suporte do material concreto. Né? E o que a gente tenta fazer? O mais rápido possível, a gente tenta migrar do material concreto para a folha. Né? Então, a gente já pega lá meninos do 1º ano, meninos do 2º ano, que a atividade matemática dele basicamente é folha. É representar número em folha, é fazer contagem em folha.
E isso, colegas, desculpa, não funciona. Eu vou te dar um exemplo bem simples. Quantas crianças a gente conhece que sabem soletrar o alfabeto todo, recitar o alfabeto todo e não sabem escrever? Muitas. Porque não basta eu saber cantar o alfabeto, ou mesmo o nome das letras todas, não me garante que eu escreva corretamente, porque o sistema de escrita alfabética ele tem regras. E se eu não ensino essas regras para ele, o menino não vai construir, não vai conseguir fazer uma produção, está lá para esse lado no quarto, quinto ano. Tá? A mesma ideia é para matemática. Saber contar até 30, até 50, até 500 não me garante que eu associo aquela contagem à quantidade. Aquela contagem e a representação daquilo que a gente precisa em sala de aula. Então, a gente precisa trabalhar técnica. A gente precisa estudar e trabalhar os exercícios corretos, as ferramentas corretas para que o nosso aluno possa ter esse crescimento tão esperado aí. Tá bom? Bom, então a gente evolui. A gente vai para a parte plus da nossa conversa de hoje, que é operações com números naturais, né? Então, assim, a sapateira, se a gente pode utilizar ela na construção da ideia de quantidade, a gente pode muito mais ainda nas operações, tá? Com algumas ressalvas, com algumas cautelas, tá? Mas a gente pode poder fazer esse tipo de trabalho. É uma ferramenta útil, ajuda bastante, tá? E eu vou tentar conversar com vocês um pouco a esse respeito. Não é a primeira vez que eu faço essa fala, já fiz em algumas escolas, inclusive na escola que eu estou hoje, na Escola Classe 9, a gente fez uma coletiva lá sobre isso, né? Da importância da gente perceber, e a gente vai vendo, assim, que, às vezes, a nossa formação enquanto aluno mesmo, ela traz algumas coisas que a gente até hoje não entende, né? E é importante a gente entender para poder fazer a explicação, para fazer a intervenção correta na minha sala de aula. Bom? Então, vamos lá. Então, a gente vai trabalhar o mesmo material, né, o proletramento, matemática, agora é o capítulo 2, versículo 2, que são operações com números naturais. Colegas, não tem como a gente falar de operação sem falar em fato fundamental. E, Rogério, ensino fundamental? Sim, dou aula lá, não sei como é. Estou desde sempre lá no ensino fundamental. Ainda não dei aula no ensino médio. Não, não é isso que a gente está falando. O que é o fato fundamental? Alguém sabe? Alguém já ouviu falar nessa ideia? Olha só. Uma outra palavra. Lembra que a gente estava falando sobre o nosso vocabulário matemático? Tem uma outra palavrinha. Essa palavrinha, inclusive, está na moda, né? Se na língua portuguesa o verbete da moda, aquele que só falar essa palavra já alfabetiza o menino, que é a palavra letramento, colocou letramento, o menino alfabetiza, não precisa nem nada, é só escrever a palavra letramento, lá está todo mundo alfabetizado, tanto que todos os livros hoje de alfabetização trazem a palavra letramento. E é muito mais do que isso, a gente sabe muito bem. Da mesma forma, em matemática, qualquer livro de matemática que você pega hoje está escrito lá algoritmo. O algoritmo da adição, né? Um termo que servia para o professor, porque eu, Rogério, enquanto docente, eu preciso saber o que é um algoritmo e o que é um fato fundamental. Para o meu aluno saber o nome disso lá, tanto faz, ele não garante a aprendizagem, só saber esses termos, né? Então, a gente vai conversar um pouco sobre isso, né? O que é fato fundamental, né? Quando a gente pega lá os parâmetros curriculares, é colocado que fato fundamental, no caso de adição e subtração, fala sobre as relações mais básicas entre números. Na prática, o que é isso, colegas? Deixa eu só ver o que é isso. Ele dá um exemplo aqui, ó. Por exemplo, ele classifica que 3 mais 6 é um fato fundamental. Que 15 menos 8 também é um fato fundamental. O que me faz... Qual é o critério para isso ser um fato fundamental, né? Ser fato fundamental, pessoal, o que acontece? Como é que eu resolvo esse tipo de história de operação, né? A gente sempre trabalhou na escola, eu fui formado, assim, lá em 1980, quando a minha professora lá da primeira série, a primeira vez que trabalhou, ela sempre passava um exercício que acho que ainda hoje acontece, um tal de arma e efetue, né? Arma e efetue é o quê? Professor Rogério, é colocar a conta em pé, né? Então, o que é resolver um fato fundamental? O que é resolver colocar uma conta em pé? Por exemplo, você pegar
3 mais 6, soma aqui em 9. É você pegar aqui do outro lado 15 menos 8. Isso aqui é igual, eu vou ter que quebrar aqui, né? Dá 0. Aqui vai dar 7. Tá certo, pessoal? Dá joinha para mim se tá certo. Eu acertei? Acho que sim, deu, né? Tá. Não, tá errado, pessoal. O que tá errado? Não há justificativa. A matemática, pessoal, a educação matemática, ela vai sempre trabalhar para o meu aluno que a gente precisa fazer o que é mais econômico, o que a gente gasta menos tempo. Por que eu não pego para resolver 3 mais 6 e simplesmente sair fazendo, e assim, ó, risquinhos, 3 mais 6, e depois conto tudo e descubro quanto é que deu. Porque isso gasta tempo, gasta papel, e existe uma maneira mais fácil, que seria fazer a continha. Mas mesmo essas duas continhas que eu fiz, pessoal, elas não deveriam ter sido feitas. Porque a gente só coloca uma continha em pé quando eu vou resolvê-las e eu preciso, de alguma forma, realizar um agrupamento. Quando eu somo 3 mais 6, dá 9. Por que a gente coloca em pé? Porque em alguns casos, quando eu somo uma unidade com a outra unidade aqui, vai dar tipo 19 e isso aqui tem que subir. Tem que vir para cá. Essa é a justificativa para você armar uma continha. Então, se você está fazendo uma continha em que você não precisa jogar o número lá em cima, isso é um fato fundamental. É a continha que você deveria saber de cabeça. Oi, Rogério, mas aqui você não teve que colocar em pé? Não tive que colocar em pé. Eu coloquei porque eu quis. Porque, olha, a gente vai voltar. Eu vou fazer essa aqui, como diz lá o VAR, né, em câmera lenta para a gente poder entender. Olha qual era a continha inicial. Não era 15 menos 8? Como é que eu resolvo isso aqui? Eu vou até fazer com outra cor, só para a gente poder ver como é que está errado. Ó, a gente faz 5 menos 8 não dá, não é isso que a gente fala? Aí a gente pede emprestado, era 15, né? Então eu faço 5 menos 8 não dá. Não dá, peço emprestado, aqui vai ficar 0, passa 1 para cá e ficou quanto? 15. Era 15 e voltou a ficar 15? Que loucura é essa? Então eu estou fazendo coisa que não é necessária. Essa continha também é um fato fundamental, porque o meu aluno deveria saber de cabeça que 15 menos 8 é 7. Quando ele fala de relações básicas, é isso. São quais as continhas que o meu aluno deveria saber de cabeça para resolver. A gente conhece muito isso, pessoal. Ó, quando é que a gente conhece? Ó, aqui eu tenho exemplos de fato fundamental. Ó, 8 mais 9. Rogério, mas aqui não é fato fundamental, não. 8 mais 9 você tem que... vai somar. Ó. 8 mais 9. 8 mais 9 dá 17. Posso colocar 17 aqui embaixo? Não pode, Rogério. Na casa da unidade só pode ir até um número só. O que eu faço? Ah, vai 1. Eu já vi isso acontecendo, pessoal. O colega passa esse exercício para armar e efetuar. O menino faz isso. Coloca o 17. Não, tá errado, porque aqui tem que ir 1 para depois descer 1. Não tem justificativa para fazer isso, né? É dizer assim, não tem ninguém aqui para eu somar, não tem uma dezena a mais para eu poder somar. Então, isso aqui também é fato fundamental. 8 vezes 4 também é fato fundamental. 27 dividido por 3 também é fato fundamental. A gente conhece muito isso, pessoal, aqui. Lembra que a gente estudava muito? Multiplicação, né? A gente tinha que decorar. Quem é que decorou isso aí tudo? Lá em casa tinha um segredinho para decorar. No final dessa tela eu mostro qual era o segredinho. O fato fundamental, pessoal, porque tem muita gente que fala assim, ah, não, a tabuada o menino precisa estudar a tabuada, né? Ele precisa estudar a tabuada. Aqui eles colocou um negócio legal aqui, deixa eu ver. Perdi emprestado, né? Porque tem que devolver, né? Vai devolver? Não é. Qual o termo que a gente coloca corretamente para o pedir emprestado, né? O pedir emprestado é o desagrupar, né? Mas assim, eu faço uma ressalva. Se no começo da nossa jornada matemática usar o termo pedir emprestado, não tem problema.
Mas quando tiver no quarto, quinto ano, já dá para a gente poder utilizar o termo desagrupar, não tem problema. Talvez para o menino do primeiro ano, a palavra desagrupar fica tão grande, tão fora de contexto, que para ele não sirva. Mas lá no quarto, quinto ano, ele já tem condição de utilizar desagrupar, e é válido assim. Então, olha só que coisa interessante, pessoal. A gente falava para os nossos alunos que tinha que estudar tabuada, né? Tem que estudar tabuada, e quando falava de tabuada era só de multiplicação. Mas quem é que tem uma memória boa? E quem ainda... Levanta a mão aí no aplicativo. Quem já pegou uma tabuada? Já teve que estudar tabuada nesse livrinho assim. Essa é a galera que tomou a vacina já há muito tempo também, né, pessoal? Isso aqui é o diferencial da vacina. Tem uma galera aí que não tomou a vacina porque tomou bem depois por causa disso, né? Mas abaixa a mão aí. Quem pegou a tabuada? Essa aqui, ó. Essa daqui. Porque tinha outras, né? Eu peguei dessa. Essa daqui. A minha, ela vinha com choro e lágrimas. Não, choro e lágrimas é a mesma coisa, né? Vinha com lágrimas na capa, né? Só que a tabuada, pessoal, se você se recordar bem, eu vou trazer um pouco da memória disso, porque eu trago para vocês, olha o desespero, ó. Desespero. Vou colocar até o sinal. Ela não era só a tabuada de vezes que a gente tinha que estudar bastante. Ela tinha todas. Ela tinha mais, menos. A Unieb está com a mão levantada, será que quer falar ou esqueci? Esqueci. Não, foi sem querer, porque você tinha perguntado uma pergunta, eu levantei a mão. Tá bom, Adriano, eu vou te desculpar. É só para responder. Então, olha só. A tabuada vinha de tudo, pessoal. A gente só aprendia de multiplicar, mas ela tinha as outras também, porque eram fatos fundamentais. Então, a tabuada, existe tabuada de somar, tabuada de diminuir, de vezes, de dividir. Tá? A gente precisava estudar tudo isso. Quando eu falo precisar, pessoal, não é precisar porque eu tenho que decorar para poder a professora me dar nota. Não é isso. Se eu sei essas operações mais simples de cabeça, e dá para eu saber de cabeça, eu posso criar situações para eu sabê-las de cabeça, eu ganho tempo. Lembra que eu te falei que a matemática, a educação matemática, ela quer com que vocês façam as coisas de maneira mais rápida, ou economicamente viável, é isso, a gente poder saber isso daqui, saber o fato fundamental. Lá em casa eu te falei que tinha uma surpresinha, porque ela era patrocinada pelas Havaianas, né? Eu aprendi o fato fundamental graças à chinelada que comia feio, né? Hoje, a gente não vai fazer esse tipo de crime, né, colega? A gente não vai fazer incentivo disso. Eu posso aprender tabuada com jogo. Eu posso ter aplicativo. Nessa época de pandemia, que os meninos estavam em casa, era muito bom, porque a quantidade de joguinhos que a gente tinha disponíveis para o menino saber a tabuada era muito grande. Por que eu preciso saber tabuada de multiplicação? Para eu não errar o cálculo, pessoal. Fazer 9 vezes 8, contando no palito, existe uma grande possibilidade de dar 81. Mas às vezes pode dar 82, porque tu colocou um risquinho a mais. Às vezes pode dar 80, porque você colocou um risco a menos. Então, para que você não corra esse risco de errar porque colocou um a mais, um a menos, eu sei a tabuada de cabeça. É mais rápido. Eu não erro. Ninguém que estudou a tabuada, que sabe o resultado, vai falar que 7 vezes 4 é 29. É 26. Não, é 28. É certo que é 28. Eu posso não saber. Ou eu posso saber e ser certo. Tá? Então, é esse o procedimento. Então, assim, a gente hoje cria situações para que o nosso aluno possa conhecer o que possa fazer isso de maneira correta. Então, o jogo é o melhor caminho. A gente volta de novo à questão da ludicidade, pessoal. Segunda vez que a gente está falando que dá para brincar e aprender. Então, vale a pena investir nesse tipo de situação. Tá? E o algoritmo, pessoal, que está no livro de matemática, e hoje apresento para o menino, quando vai falar sobre divisão, que era a continha da divisão, hoje chama de algoritmo, né, que é um nome chique para uma coisa que para o aluno tanto faz, né, não importa. Ele é dado como um dispositivo prático para você fazer alguma coisa, para facilitar a tua tarefa. Exemplo, receita culinária. Ao invés de você pegar lá polvilho, e colocando polvilho, ovo, sem uma regra básica, até descobrir o pão de queijo e errar várias vezes, jogar fora, você pode fazer uma receita culinária de pão de queijo e fica mais fácil. Então, é uma maneira de facilitar a sua vida. A operação matemática também. O algoritmo da adição é uma maneira de resolver. É a única?
Não, colegas, é a maneira mais rápida. Tem muita gente que fala, o menino não pode contar no dedo. Por que não? Está escrito que não pode. Contar no dedo, eu perco tempo, corro o risco de errar, mas se eu quiser, eu faço. O menino não sabe a tabuada de multiplicação e é 24 vezes 7, ele faz 24, 7 vezes, faz a continha demais. Está errado? Não está. Mas é muito mais trabalhoso, é muito mais cansativo, ele vai ter que fazer cálculos muito maiores, e se ele soubesse a tabuada de 7, seria mais rápido. Então a gente inverte a lógica. Bom, precisamos fazer de uma maneira mais rápida. O algoritmo basicamente é isso. Então, feito essas falas, pessoal, a gente vai resolver agora algumas historinhas matemáticas, tá? Eu resolvo operações matemáticas na minha sala de aula por meio de histórias matemáticas, contextualizadas, para que a gente possa realmente resolver, possa pensar a respeito. O Arme Efetui, ele é legal, ele é bom, mas ele traz um problema sério, que, por exemplo, você vai fazer na sua sala de aula, e aí eu vou falar um pouco sobre avaliação de larga escala, não como, assim, precisamos trabalhar em função dela, mas é algo que nos mostra um olhar diferente sobre a matemática, né? E nas provas de larga escala são poucas as questões que, assim, Arme e Efetui essa conta. Não, é lá uma história, um número assim, e pede para você fazer. Né? Então, assim, ele tem que ter um grau de interpretação de texto um pouco maior, tá? Então, eu trabalho as operações matemáticas nesse contexto, mas também trabalho o Arme Efetui, não me impede de fazê-lo. Então, olha só, eu vou trazer para vocês algumas histórias matemáticas e nós vamos tentar resolvê-las no QVL. Tá? No tapetinho matemático, para você ver e entender como é que funciona. Tá? Então, primeiro, pessoal, eu tenho essa história matemática aí, ó. Fala de um estacionamento, de um prédio. Tá? Eu sempre gosto de fazer esse tipo de leitura com o meu aluno, porque, assim, fala que, às vezes, assim, Joãozinho foi na feira, comprou 5.000 laranjas e chupou a metade, né? E a gente fica imaginando o tamanho do Joãozinho, o constrangimento que vai ser para chupar essa quantidade de laranja. Porque, assim, eu estou trabalhando em unidade de milhar, mas eu preciso fazer um problema que existe na lógica. Eu não sei nem como é que carrega 5.000 laranjas, se é de caminhonete, se é de caminhão, não sei o volume que dá isso daí, né? Mas a unidade de milhar parece esse tipo de coisa. Então, assim, no caso nosso, a gente vai trabalhar com a viabilidade. Será que essa história matemática é possível de existir? Então, primeira coisa, pode existir um prédio que tenha um estacionamento com 2 andares? Pode. Taguatinga Shopping tem, acho que 4 ou 5 andares de estacionamento, né? Então, se dá, tem prédios que não tem só 2. Então, beleza. Primeira questão, primeira frase é viável. E nesse estacionamento, será que a gente pode colocar carro no primeiro andar e pode colocar carro no segundo? Um estacionamento, é para isso que foi feito, né? E existe a possibilidade de um dos andares terem mais carros do que outro? Pode ter. Pode ser que tenha mais vagas, pode ser que o pessoal não mudou ainda, não chegou no horário, várias coisas. Então, essa história matemática é uma história matemática que é passível de veracidade, pode ser que aconteça. Tá? Então, a gente vai trabalhar com ela por essa razão. Então, diz o seguinte: o estacionamento do prédio possui 2 andares. No primeiro andar... Deixa eu só ver como é que tá aqui. No primeiro andar estão guardados 58 carros, no segundo piso foram guardados 46 veículos. Já me complicou, Rogério, porque uma hora ele chamou de carro, outra hora ele chamou de veículo. E agora, hein? Será que é a mesma coisa? Será que não é? Para o aluno pensar, né? Se veículo e carro é a mesma coisa, é uma interpretação de texto, né? E quantos carros estão parados no estacionamento? Colegas, a primeira pergunta que os nossos alunos fazem quando vê uma história matemática dessa é virar para você, professor, com a maior tranquilidade do mundo, olhar bem no branco do seu olho e falar assim: professor, é de mais ou de menos? Né? Ele não interpreta, ele não lê, ele já quer saber por onde ele vai. Porque na cabeça dele ele já sabe que história matemática é para fazer continha. E ele quer ganhar tempo, né? O senhor não falou que é economicamente viável? Vamos logo para a conta, professor, fala qual que é aí, né? Na minha escola, nas minhas vivências com alunos, eu já tive aluno que, numa história matemática como essa, ele fez continha de 2 mais 58, ele fez 2, 58, 46, ele multiplicou 2 vezes 58, ele somou. Porque qualquer número que está ali, ele fala assim: qualquer número desse, se eu somar, vai dar certo.
Às vezes ele vai e soma 58 com 48, aí você fala que está errado, ele volta, faz 58 menos 46, aí ele volta, se estiver errado, ele faz 58 vezes, ele vai tentando. Uma hora ele acerta. Mas a gente vai tomar mais, né, pessoal? A gente hoje precisa que o nosso aluno realmente interprete essa história matemática. E para interpretar uma história matemática, eu preciso também ter técnica, eu preciso também ter didática para fazer. Então, assim, eu preciso mostrar para o meu aluno que antes de fazer a conta, a gente precisa pensar sobre, né? Então, eu preciso responder algumas perguntas, né? Então, eu faço algumas anotações. Primeira coisa, quantos carros foram estacionados no primeiro andar? Ah, foram 58. Beleza. E no segundo andar? Ah, no segundo andar foram 46. Eu vou anotando esses dados, que são importantes. O que ele está querendo fazer, pessoal? Quando ele te pergunta quantos carros estão no estacionamento, o que ele quer fazer? E aí eu preciso da participação de vocês. Ele quer vender carro? Ele quer tirar os carros de lá? O que eu preciso fazer para conseguir responder essa pergunta aí que ele está me colocando? Tá? E aí, colegas, é um capítulo à parte. Hoje a gente não vai conversar a esse respeito, mas é importante a gente começar a pensar nisso. A resolução de histórias matemáticas, ela tem algumas razões. Na matemática existe estudo chamado teoria do campo aditivo, teoria do campo multiplicativo, que é o quê? É a gente poder entender quais são as ideias associadas às operações. Nesse caso, pessoal, para eu resolver, o que ele quer saber? Ele quer juntar os carros que estão no primeiro andar com os carros do segundo, e aí ele vai saber quanto é que está no estacionamento todo. Então, eu tenho uma ideia associada aqui, pessoal, a ideia de juntar. E a ideia de juntar, pessoal, 98% das vezes na matemática, ela sempre vai estar associada a uma operação de adição. Então, é um primeiro pensamento que a gente vai fazer com o nosso aluno. Ele precisa, ao terminar de ler uma história matemática, identificar a ideia que está sendo solicitada. E não me perguntar contigo. Porque se a ideia é juntar, quando eu junto, eu estou somando. Então, é por isso que a continha vai ser de mais. Não é porque simplesmente é uma continha de mais. É porque eu tenho associado uma ideia. Certo? Então, a ideia é de juntar. E aí, colegas, quando a gente termina de fazer isso com o nosso aluno, faz a interpretação, você pergunta se a história é viável, se não se pode isso acontecer aqui em Brasília, se não, toda essa interpretação do texto, e é importante a gente trabalhar a interpretação do texto, para que o meu aluno possa, no futuro, ele também pegar uma história matemática e passar a fazer esse tipo de história, de interpretação de história, para que ele possa criar uma coisa chamada de resolução, esqueci o termo, ele criar possibilidade de resolução dessas histórias matemáticas, né? Esse tipo de pensamento, lá futuramente, ele é construído agora, quando eu faço isso. E a primeira coisa que a gente vai fazer é isso. Estimativa. Quanto é que vocês acham que vai dar isso aí? Põe aí no chat para mim quanto é que você vai fazer. Vou ver quanto é que vocês acham. Achar, pessoal, tá? Engraçado isso. É bom apresentar a ideia de estimativa, né? Para o meu aluno lá no 4º ano, eu preciso explicar para ele o que é uma estimativa. Estimativa não é chute. Não é quanto que eu acho assim, não, eu acho que é 7 porque eu gosto do número 7, é um número que para mim representa muita coisa. Não, não é desse jeito. Ele tem que ter uma lógica, ele tem que ter algumas pistas, o porquê que você chegou àquela coisa. Eu acho que deve dar 2 milhões, Rogério. Mas por que não? Porque o estado onde eu moro tem 2 milhões de habitantes e eu gosto desse número e eu acho que é 2 milhões. Não, não é essa a lógica. Não chute assim, sem nenhum propósito, a gente precisa imaginar. Então, coloquem aqui, digitem aí o valor que vocês acham que vai dar o resultado dessa conta. Ninguém? A gente vai ficar empacado aqui, então. Se não queria chutar nada, não tem como. 104. O Vilminha achou que é 104. Alguém acha que é mais, que menos? Eu
vou anotar aqui estimativas. Ó, uma colega achou 104. Quando eu faço nas minhas salas, a Maria Alcina também achou 104, eu sempre pergunto para o aluno, como é que você fez isso? Tem aluno que fala assim, professor, eu fiz a conta aqui rapidinho. Pode ser, não tem problema. Você fez a conta assim rapidinho, provavelmente a tua estimativa vai chegar bem perto, se você não tiver feito nada de errado. Mas tem gente que cria estratégias de contagens diferentes. Ah, professor, eu em vez de trabalhar com 58, eu trabalhei com 60. Eu joguei 2 para cima. Então, 60 com 40 dá 100. Mais 6 aqui, ó, eu acho que vai dar mais ou menos 106. Porque também a gente não precisa acertar na bucha. A gente não está fazendo a operação ainda. A gente está criando uma expectativa, né? Um cálculo de estimativa. Hoje o livro didático de matemática ele vem com um capítulo muito grande sobre arredondamento sem contexto. Ele pede para você arredondar vários e vários números sem contexto nenhum, e na cabeça da criança depois ele não sabe como é que utiliza aquilo e passa a fazer operações arredondadas e sem cálculo exato. Na verdade, a gente faz os arredondamentos para você fazer o cálculo mais rápido. Por exemplo, é mais fácil somar 60 do que com 58. Se eu jogo 2 aqui para cima, 60, e tiro 2 aqui, 44, ó, 60 com 44 já dá 104 direto. Não preciso nem fazer o cálculo. Tem colega que para fazer isso, essa continha, ele precisa na mente dele desenhar o número, 58. Aí ele desenha aqui embaixo 46. Aí ele pega o 8, soma com 6, dá 14, joga a cabeça para ir um número, aí soma para dar o resultado ali. Tem gente que faz esse tipo de cálculo. É o pessoal que aprendeu sempre dessa maneira. Hoje a gente tenta fazer com que o nosso aluno tenha outras estratégias. Inclusive, é legal isso. Por exemplo, eu perguntar, por exemplo, para a Vilminha, você fez como? Eu fiz a conta. Como? Eu coloquei o número e pronto. Maria Alcina, você fez como? Não, eu fiz a estimativa, eu fiz o arredondamento. E a gente apresentar essas possibilidades de resultado para os nossos alunos. Porque, de repente, ele está fazendo por um jeito mais longo, que é fazer a conta mentalmente para tentar estimar, sendo que tem algumas formas que eu consigo fazer de maneira mais rápida. Então, são processos que a gente pode fazer. Tá? Então, beleza. Se nós vamos, então, trabalhar com esta operação, eu trago para vocês um tapete mágico. Mágico não, matemático. Não vai ser um QVL, porque nós vamos utilizar material dourado, tá? Mas é só para questão de constar mesmo, tá? Não faz diferença nenhuma na resolução, tá? Eu chamar de tapetinho ou de QVL, tá? Mas aqui para nós será um tapetinho. E eu vou fazer a operação aqui. Então, primeira coisa, o que a gente tem que fazer aqui, colegas? Primeira coisa, eu vou representar, na parte de cima da minha tela, a quantidade de carros estacionados no primeiro andar. No primeiro andar, eram 58 carros. Então, eu vou fazer a representação. Eu vou pegar aqui, ó, 58 carros é formado de quê? Ele é formado de 5 dezenas. Só fazer... Os 5 desenhos, uma, duas, vamos lá, duas, 4, 5. Rogério, por que você está começando a fazer pela dezena? Por que você não vai pela unidade? Poderia. Faz. Na verdade, quem iria fazer essa representação para mim na minha sala de aula seria um aluno. Ele que veria qual o melhor caminho para ele fazê-lo. Tá? Aqui eu vou fazer sim, mas tanto faz. Não tem uma lógica para a gente definir isso, não. Tá? Vou agora representar as unidades. Então, tem aqui, são 8. Então, 1, 4, 6, 7, 8. Tá bom? Ficou.
Feito a representação dele, eu preciso escrever os números. Ah, lembrei o que aconteceu. O de vocês vai ficar sumindo a tela, viu, pessoal? É isso que aconteceu da outra vez. Não tem problema. Então, eu vou ter que colocar aqui, 5. Eu normalmente faço essa tela no... Como é que é o nome? No Jambu. Mas ontem o Jambu não estava abrindo, eu tentei salvar a tela lá, ele travou, e aí eu falei, não, vamos no PowerPoint mesmo. Então, o que provavelmente vai acontecer aqui, colegas? Ele vai desaparecer algumas vezes. Não vai, porque eu vou fazer um negócio novo. Vou só fazer esse... Um minutinho. Acho que aqui vai dar. Vou parar a apresentação. Vou apresentar agora para o Paint. Eu representei aqui 58. Vou fazer agora, colegas, a representação do segundo andar, 46. Então, eu vou já dar uma roubada aqui. Ahá. Eu vou pegar aqui também. Ahá. E agora vou escrever, né, os valores. Então, aqui deu... Vou escrever aqui no cantinho, senão não vai dar para vocês verem. 46. Beleza. Então, tá aí na tela. Deixa eu ver se está na tela de vocês bonitinho. Tá, não tá? Não tá aparecendo? Tudo beleza. Por que a ideia de juntar, pessoal? Porque o que eu faço na resolução disso? Nessa primeira linha aqui, pessoal, o que está representado? O que é segundo 58? 58 é o primeiro andar. O que é 46? É o segundo andar. Para eu achar o estacionamento todo, eu vou colocar a letra E de estacionamento aqui, eu preciso pegar... O que é o estacionamento? É o primeiro e o segundo andar juntos. Então, essa é a lógica do juntar. Então, eu tenho que pegar o que está aqui e juntar com o que está no primeiro e juntar com o que está no segundo andar. E como é que eu faço isso? Eu preciso juntar realmente, pessoal. Eu vou pegar esses meus aqui que estão aqui em cima. E isso é um detalhe. Tem colegas que não faz isso. Ele pega aqui e já soma aqui, ó. 8 com 6 dá 14. Ele pega e já escreve aqui direto 14. E aí ele vem e pega material dourado aqui para representar 14. Não é dessa maneira que a gente faz. Então, para você achar esses 14, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar o que está no primeiro andar. Então, eu pego essa galera que está aqui, tiro ela daqui, trago aqui para o estacionamento todo, pego mais esse pessoal que está aqui no segundo andar, trago ele todinho aqui para baixo. Olha o que ficou aqui em cima, só a representação numérica do que nós tínhamos antes. O que está ficando aqui é somente o 6 e o 8. Tá? E agora eu vou pegar a regra lá do sempre 10. Qual é a regra do sempre 10? O que ele me diz? Toda vez que você tiver 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, você tem que trocar. Trocar pelo quê? Por uma dezena. Então eu vou pegar aqui, deixa eu tentar pegar aqui. 1, 2, 4, 6, 8, 10. Daqui para frente, ó, eu vou pegar esses 10 aqui e vou trocar. Trocar pelo quê? Vou trocar por uma dezena. Então, o que está vindo para aqui agora, pessoal, é a dezena que eu estou trocando. Ela pode ficar aqui? Não pode. Eu não posso deixar essa dezena aqui. Então, essa dezena que está aqui tem que ir para a casa da dezena. Então, eu vou somar ela aqui. Ó, vou colocar ela aqui no cantinho, em separado.
É o que vai um, né, que a gente faz, não é? Que vocês sempre ensinam para os meninos. Então, eu vou colocar, ó, foi mais um aqui, ó. Foi mais um. Se você não quiser, não precisa nem fazer essa representação, colocar essa fichinha aqui a mais. Porque tem gente que faz assim, ó. Tem gente que pega... Deixa eu já... Eu tirei. Tem gente que pega, coloca aqui em cima e já vai somando com todo mundo. Tá? Tem gente que coloca aqui, ó, em cima da letra D. Poderia também colocar, você decide onde você vai colocar. E aí coloca um aqui na frente. No meu caso, não, eu vou colocar aqui embaixo para facilitar o meu registro, porque senão eu vou apagar ali e depois eu não consigo tirar ele dali. Tá? E agora eu vou somar. Aqui era 5, não é mais 5, porque agora tem mais um aqui que foi pegado, né, que foi colocado, então eu vou colocar esse 1 aqui a mais aqui. Ou eu risco aqui, e aqui é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ó, agora não é 5, é 6. Eu posso fazer essa construção também. Você vai definir qual é a maneira que você vai querer fazer esse registro, tá? Ou, se não, você não coloca. Você só faz você só coloca aqui. E agora você vai descer todo mundo. Então, vou pegar esses 5 que estão aqui, que são 6, na verdade. 6 vem aqui para baixo. E aqui, ó, eu vou ter que pegar um por um e colocar aqui nesse índice. Isso vai dar um problemão para fazer isso tudo. Aqui. Eu vou colocar outro aqui do lado. Colegas, depois eu apago lá em cima, tá? Assim. Esse aqui eu preciso apagar, que foi o primeiro que eu coloquei lá. E eu tenho esse últimozinho aqui. Eu não sei onde eu vou colocar. O que eu vou fazer? Eu vou colocar ele aqui nesse canto. Bem aqui. Na sapateira era tão melhor. Então agora a gente conta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eita, posso deixar 10 aqui? Posso colocar 10 aqui? Não posso, e agora? Vou ter que trocar essa galera toda. Essa galera toda e achar uma placa de 100. Deixa eu fazer essa placa de 100 do outro lado, senão eu não vou conseguir montar. Só um minutinho, pessoal. Eu vou trocar esses 10 que eu tenho ali por esse daqui. Eu vou ter que colocar ele aqui embaixo. E essa galera que está aqui vai sumir. Então agora eu consigo representar. Eu vou ter aqui, ó, uma centena, nenhuma dezena e 4 unidades. Que foi aquilo que vocês tinham colocado aqui, ó, como uma estimativa. Né? Rogério, mas essa centena não tem que subir aqui em cima? Não, não tem nenhuma outra centena aqui em cima, pessoal. Eu posso colocar aqui na frente direto. Tá? Já é uma construção que eu posso ter com os meus alunos de não ter a necessidade da gente fazer essa migração ali. Eu vou tentar fazer uma barreira ali no Miracão. Fiz a conta na sapateira, pessoal. Fiz a conta aqui no meu tapetinho. Eu vou fazer o registro da conta aqui também. Então, eu vou pegar. Era 58 do primeiro andar, mais 46
do segundo andar e vou somar. Quando eu somei 8 com 6, eu achei 14, sendo que eu não posso deixar esse 1 aqui. Então, o que eu fiz com esse 1? Eu peguei ele que estava aqui, e fui jogar lá, aqui em cima. Tá? Lembra que eu tentei colocar aqui na dezena? Agora eu somo, ó, 5 mais 1, 6, mais 4, 10. E aí eu vou escrever 10 aqui embaixo. Ah, Rogério, eu aprendi que tinha que pegar esse 1, falar que não pode colocar aqui, e colocar aqui em cima, para depois colocar ele aqui embaixo. Você pode ensinar dessa maneira, mas não tem justificativa para fazer dessa maneira, disso. Por quê? Porque não tem nenhuma centena para ele juntar aqui a mais. Então, o resultado que eu tenho já é o 104 que está aqui. Tranquilo, pessoal? Então, essa primeira parte que a gente fez foi isso. Foi a ideia de juntar. Certo? Então, eu tinha uma quantidade no primeiro andar, depois uma quantidade no segundo andar e juntei as duas. Então, juntar eu pego daqui, o daqui e desse. Tá? Deixa eu voltar aqui para a tela. Essa segunda história, pessoal, eu não vou fazer com vocês, porque o tempo vai acabar não dando certo, tá? A história é a mesma, o estacionamento do prédio possui 2 andares, foram estacionados 58 pela manhã, no primeiro andar, e à tarde foram estacionados mais 46. Tá? Quantos carros estão parados no estacionamento? Agora, pessoal, o que mudou? Né? Teve alguma mudança? Teve. Ele não está pedindo para juntar o do primeiro andar com o do segundo andar. Tá? Porque antes o que a gente tinha era isso. Eu tinha andar pela manhã, então eram 58. Eu tenho segundo andar. Segundo andar, primeiro andar também, não é? Primeiro andar também. Deixa eu só modificar aqui. Primeiro andar à tarde, então primeiro andar à tarde foi 46. Você está vendo que os números são os mesmos, tá? E o que ele quer fazer? Aqui, pessoal, rapidamente eu vou falar para vocês que a ideia modificou. Se no primeiro eu tinha um andar com uma quantidade, um andar e outro andar com outra quantidade, eu tinha que juntar os dois, aqui não. Eu tenho uma quantidade no lugar e eu acrescento mais coisas, mais quantidade neste mesmo lugar. A ideia aqui não é mais de juntar, é uma ideia de acrescentar. Acrescentar, 98% das vezes também vai ser uma ideia associada à adição. Tá? Só que a diferença é que enquanto no juntar eu tenho duas coisas diferentes, primeiro andar e segundo andar, aqui eu tenho uma coisa, primeiro andar, e eu acrescento mais aquela mesma coisa, primeiro andar. Tá? Então, assim, a ideia de acrescentar tem essa diferença. A operação é a mesma, não muda nada, eu não vou fazer o QVL com vocês, não vou fazer essa resolução, tá? Só para apresentar para vocês mesmo. Tá? O que nós vamos fazer, pessoal, é essa daqui, ó. Deixa eu só ocultar isso aqui. Eu vou dar um print aqui para fazer no print também. Nós vamos fazer essa história matemática de maneira rápida.
Aqui no Paint mesmo, fica mais fácil de vocês visualizarem. O que diz ela? Ela diz o seguinte, ó. Paulo ganhou de presente de aniversário 35 bolinhas de gude. Então, quanto que ele ganhou? 35. E para não deixar o irmão mais novo triste, ele deu 16 para o irmão dele. Então, a gente faria a interpretação, anotaria os dados. E o que está fazendo aqui, pessoal? Quando ele tem uma quantidade e ele dá um pouco dessa quantidade para o aluno, para o irmão dele, o que ele faz da quantidade que ele tinha? Né? Qual é a ideia que está associada aqui? A ideia associada, pessoal, a gente vai entender que ele, para ele saber quantas que ele vai ficar, o que ele precisa fazer? Ele tem que pegar das bolinhas que ele tinha, tá? Ele tem que tirar as que ele deu para o irmão. A que ele deu para o irmão não é mais dele, então nós vamos ter uma ideia aqui associada a tirar. Então, quando eu tiro esse pensamento que eu tenho aqui, também vai indicar para o meu aluno, 98% das vezes, como uma ideia de subtração, uma continha de menos. Tá? Então, o que fazer aqui, nós vamos fazer uma operação de subtração. Isso é importante, pessoal, tá? Identificar essas ideias para o teu aluno vai facilitar para que ele possa fazer essas operações da maneira correta. Tá bom? Então, eu vou fazer a representação disso que ele tem aí agora. Para isso, eu preciso dessas duas coisinhas aqui. Eu vou deixar aqui, fica mais fácil de eu marcar. Então, o que eu vou colocar aqui primeiro? Aqui em cima, eu vou representar o que o Paulo ganhou. Tá? Então, eu vou pegar o que ele ganhou, vou abaixar o texto aqui um pouco para a gente poder visualizar. Tá? Eu vou pegar aqui, então, o que ele ganhou. Ele ganhou 35. Agora eu vou fazer o contrário, eu vou fazer aqui pela unidade. Tá? Olha, tem. Então, vou marcar 5. 1, 2, 3, 4, 5. Vou pegar as dezenas que ele tem, então são 3. 1, 2, 3. Deixa eu chegar um pouquinho aqui. Então, isso é 35. Vou escrever a quantidade que ele tem. 35. E agora, pessoal, eu preciso representar o que ele deu para o irmão. Ele deu quanto para o irmão? 16. 16. O que eu faço aqui, colegas? Vou representar aqui também da mesma forma. Eu vou pegar aqui em cima, aqui do lado de fora. Vou pegar uma dezena. E vou escrever aqui, ó, 16 dessa maneira. Vou pegar aqui as minhas 5 aqui, vou colocar uma aqui, e depois ainda vou pegar mais uma aqui e fazer essa representação. O que vocês acham? É dessa maneira que a gente faz? E o que eu achar aqui, como é que eu vou achar o meu resultado? Né? Isso aqui é um nó pedagógico, pessoal, uma dificuldade que a gente tem que perceber. Na ideia de tirar, o que o Paulo fez? O Paulo tinha as 35 bolinhas dele, ele não foi lá do lado aqui e pegou algumas dessas bolinhas que ele tinha mais aqui fora, não. Para dar para o irmão. Ele não foi lá no mercado e comprou mais 16 bolinhas para dar para o irmão, não. Ele tirou as bolinhas para dar para o irmão, as bolinhas dele. Então, essas 16 bolinhas que ele tem aqui, ele vai precisar tirar das bolinhas que ele tem. Para isso, eu vou precisar... aqui está faltando um. Eu preciso tirar essas bolinhas daqui do que ele tem. Então, a primeira coisa que eu vou ter que fazer na unidade, ele tem só 5. E ele precisa ter quantas para dar para o irmão? 6. Então, eu não posso pegar aqui e já passar direto. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que trocar esta dezena daqui, eu vou ter que desagrupar, igual a Cristiane falou. Vou pegar essa daqui. Vou pegar essa daqui que a Cristiane falou e vou trocar.
Trocar ela pelo quê? Ah, eu vou trocar, Rogério, por 10. Entendeu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Por 10 unidades. Então, eu peguei uma que tinha aqui, já risquei. Aqui eu não tenho mais 3, tá, pessoal? Aqui eu não tenho mais 3, eu vou riscar. Aqui eu agora só tenho 2. E vou pegar essas 10 que eu tenho aqui e vou colocar ali embaixo. Então, isso aqui. Vou fazer assim para ficar mais fácil. Olha. Como a tecnologia ela acaba nos limitando, né? Então, ó, vou pegar essas 10 que eu acabei de trocar por essa daqui, né? Lembra que eu fiz o teorema do Jason aqui? Eu cortei essa aqui toda. Cortei. E agora eu tenho elas aqui, as 10. E vou colocar aqui junto. Então, se ele antes ele tinha só 5, quantas que ele tem agora? Então, eu conto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Agora ele tem 15. Então, eu vou pegar o meu lápis aqui, não tem mais 10, agora ele tem 15. Você vai ver, pessoal, que essa construção é muito próxima do algoritmo que a gente tem da subtração, ó. 5 menos 6 não dá, eu desagrupo, fica 2, e aqui vai ficar 15. Por que eu desagrupo e não dá? Por causa disso. Porque eu não posso simplesmente colocar um aqui embaixo igual o meu aluno quer fazer. Tá certo? Então a gente vai fazer isso. Agora sim, eu tenho condição de pegar e entregar aqui para o menino aqui embaixo, né? Para o irmão dele, 6. Então eu vou pegar 6. Então eu vou pegar aqui, ó, esses 6. Vai ficar aqui com ele. E o resto, o que sobrou, vai lá para baixo. E sobrou quantos? 3, 6, 9. Então, aqui, 15 menos 6 dá 9. Aqui é a mesma coisa, ó. Eu tenho agora só 2 dezenas. Eu tinha 3, uma dezena eu cortei aqui toda, veio para cá. Então, 2 dezenas, eu tenho que deixar uma dezena aqui embaixo. Então, eu vou pegar uma dezena aqui, vou deixar aqui para ele, para dar para o irmão, e o que sobrou, o resto, eu trago para cá. Então, olha como é que é a representação da subtração na minha sapateira. Ela é feita desse jeito. A sapateira ela tem que funcionar para explicar todo o processo que eu estou vivenciando com o meu aluno. Aqui tem um sinalzinho de mês que eu esqueci de colocar. Então, ó, 35 menos 16 vai dar, aqui vai dar 19. Certo? Por que os termos da subtração, o resultado é chamado de resto? Resto é porque é o que sobrou aqui. O que sobrou daqui veio aqui para baixo. Tudo bem, colegas? Então, essa era a ideia que a gente tinha para trabalhar com vocês. Aqui, além da ideia do tirar, né, eu tenho uma outra ideia do campo aditivo. Tá? Deixa eu voltar aqui a tela de vocês, só para a gente finalizar. Mas vai ficar para uma outra oportunidade, para a gente poder conversar. Que é, pessoal, a ideia associada com a diferença, né? Olha só, aqui eu tenho, Brasília tem 2 voos diários para Salvador, um pela manhã e outro para a noite, pode ser da Azul, pode ser da Gol, qualquer uma, né? De manhã o avião levou 125 passageiros, à noite ele trabalhou com 89, levou 89 passageiros, né? Quantas pessoas o voo da manhã levou a mais? Essa fala aqui, o a mais, já derruba metade da minha sala, né? Ele pensa que é contínuo demais. Quando ele quer saber o a mais, na verdade, ele não quer somar os dois, ele não quer pegar 125 e 89. Ele quer comparar os dois, né? E essa comparação, pessoal, é uma ideia de diferença, né? Diferença, né? Diferença na matemática, a gente encontra ela através de um processo chamado de comparação.
ele quer comparar. E comparar, 98% das vezes, nós vamos fazer por pontinho de menos. Para você ter uma ideia de como é que funciona comparar, eu trouxe até esse desenho, né? Essa ideia é que a gente precisaria para resolver lá, né? Quando a gente tem duas pessoas, por exemplo, tem uma pessoa que tem 1,90 m e eu tenho uma pessoa que tem 1,70 m, eu quero comparar a altura das duas pessoas, o que eu quero saber? É quanto que vale esse pedaço que vai daqui até aqui, que é o a mais, né? Que é a diferença. Mas como é que eu faço isso? Né? O que é 1,70 m? Eu vou tirar desse camarada que tem 1,90 m, eu vou fazer uma cirurgia, vou cortar a cabeça dele, e o que sobrar vai ser a moça? Não, não é isso. Quando eu comparo, o que eu estou fazendo? Eu estou falando que essa moça ela tem 10 centímetros e que esse moço também tem. Que essa moça tem 40 centímetros e que o rapaz também tem. Que a moça tem 1,20 m, o rapaz também tem. E ela tem 1,50 m, e ele também tem. Mas que vai chegar um ponto que é 1,70 m, que ele também tem, mas daqui para cima ela não tem mais. Então, quando eu comparo, eu estou fazendo isso. Por isso que subtração eu tiro. Eu trabalho com a questão da continha de menos, tá certo? Mas não é tirar um de dentro do outro, mas é comparar o que um tem e o que o outro não tem. Tá? Então, essa é a ideia da comparação, que é a última historinha que a gente ia trabalhar, tá certo? Mas é isso, colegas. Eu quero deixar para vocês essa ideia da gente poder pensar um pouco a respeito do uso dessa ferramenta, né, da sapateira, de como utilizá-la, de pesquisar realmente, pessoal, a maneira que a gente tem para poder fazer o uso disso. Para isso, eu vou deixar com o Adriano vai compartilhar com as escolas de vocês os materiais produzidos pelo MEC, seja do Proletramento ou do Gestar Matemática, tá? Voltados para os professores dos anos iniciais. É necessário ler, colega, é necessário a gente fazer formação, a gente poder entender, fazer estudo para poder utilizar isso da melhor maneira possível. E finalizo, pessoal, compartilhando com vocês, vou deixar junto também esse material para vocês, Só um minutinho. E eu finalizo apresentando para vocês esse material que ele trabalha sobre a teoria do campo aditivo, né? Tá aí na tela sua para você ver, que aí ele vai te ajudar um pouco a entender, né? Ele vai te mostrar as ideias, as palavras-chave de cada operação, né? Então, por exemplo, quando eu trabalho a ideia de acrescentar, o que é acrescentar, o que é tirar, o que é juntar, o que é comparar, que são as ideias associadas às continhas de mais e menos, tá? Quando eu te falo que 98% das vezes é porque eu posso acrescentar e fazer uma continha de menos para fazer. Não é o padrão, tá? A gente vai trabalhar o padrão com o nosso aluno, que é acrescentar com ideia de mais, tá? De juntar, de continha de adição, tá? Mas eu posso fazer também para ela se transformar numa continha de menos, tá? E, da mesma forma, eu compartilho com vocês a teoria do campo multiplicativo, que são as ideias associadas às operações de multiplicação e divisão. Só um detalhe, tá, pessoal? Fazer multiplicação na sapateira, tem como, Rogério? Não. A única multiplicação que você vai conseguir fazer na sapateira seria você fazer adição repetitiva, tá? Então, por exemplo, 3 vezes 120. Não, 120 vezes 3. Aí dá para você colocar lá na sapateira bonitinho, repetir o 120, 120, 120, tá? Mas é só isso. As outras ideias do campo multiplicativo, como a ideia de combinação, não tem como a gente fazer na sapateira. Configuração retangular, né? Tá? Uma sala tem 10 de cinema, tem 10 fileiras com 20 cadeiras, não tem como você fazer na sapateira. Mas as de adição e subtração dá tranquilo, dá para a gente fazer bastante, tá bom? Ciro, é isso, colega. Eu acho que mais ou menos atende o que vocês tinham me proposto aí para a gente conversar a respeito. Tá? E fica o desafio, né? O colega se sente incomodado com o conhecimento que ele tinha antes,
ele passa a ter um desafio para ele poder pesquisar um pouco mais, tentar descobrir um pouco mais, tá bom? Acho que a Elisângela levantou a mão. Oi, Elisângela. Foi sem querer. Tá, joia. Mas obrigada aí pela aula, viu? Valeu, excelente. Eu não dormi, tá? Tá joia. Ô, Rogério, que legal, parabéns. Excelente, tá, Rogério? Nossa, tá bacana. Isso me fez... Você acabou entregando a minha idade quando você mostrou aquela tabuada, né? Aquela tabuada a gente sofria demais, que explicava direito para a gente como é que a gente tinha que aprender ela, tá? Mas é bacana, realmente sensacional. Eu gostei demais dessa ideia da sapateira. Eu aqui na Unieb, o pessoal sempre falava da sapateira. Eu perguntava o que é sapateira, porque eu sou de humanas, ensino médio, tá? Sim. Eu não lembro de ter trabalhado isso no século passado, porque eu sou aluno do século passado, tá? Dessa fase aí. Mas é bacana, sensacional, Sim, obrigado. Assim, a gente precisa entender o momento que a gente vive, tá, colegas? Seria uma outra dinâmica. A gente, em uma sala de aula, você podendo levantar do seu lugar, indo até a sapateira, mexendo com material, fazendo a construção, a gente teria uma outra abordagem. Por meio da tecnologia, pessoal, é o que a gente pode hoje, tá? Agora, na tua sala de aula, com os teus alunos, é claro, lá você vai chamar o teu menino lá no quadro para poder fazer, movimentar o material com todos os cuidados necessários nesse momento que a gente vive, mas já tem como a gente fazer. Eu ainda sinto falta da nossa coordenação presencial, porque assim, a troca entre o professor, ela surge de uma maneira mais efetiva, porque a tecnologia, ela nos limita. Eu não consigo pegar nas coisas, no material, para poder mostrar para vocês e construir. Mas eu acho que já serve de alento a gente poder ter conversas dessa maneira e ter acesso, poder ter acesso a materiais que vão nos enriquecer a formação, tá? Que eu vou compartilhar com vocês. Meu querido, é isso. Beleza. Então,